Olá, o meu nome é Alan Veríssimo e eu vim aqui hoje para fazer alguns breves comentários sobre o episódio mais recente de Game of Thrones, o 805 The Bells, dirigido por Miguel Sapochnik e escrito por David Benioff e D.B. Weiss. Dessa vez eu vou começar a review de uma maneira diferente. Enquanto nos episódios anteriores eu começava tentando analisar tudo numa ordem cronológica, vamos direto ao ponto e tirar o elefante da sala, que é, claro, a reviravolta que os roteiristas fizeram envolvendo a Daenerys, no qual ela toma uma decisão monstruosa de destruir não só a cidade de Porto Real, como também matar milhares de civis inocentes. Desde o início, tanto da série quanto dos livros, que a trama jogou várias sementes e pistas de que o arco de Daenerys poderia culminar com ela se transformando numa vilã. É, eu só queria recapitular alguns desses momentos principais. Lá na primeira temporada, Daenerys, ela foi uma vítima inocente durante anos do abuso do físico e psicológico do irmão mais velho, o Viserys, que só queria o trono, reconquistar o trono de um pai que era um monstro, mas que ele glamorizava e romantizava para ela. E após a morte o assassinato do irmão, ela assumiu para si essa tarefa de continuar a querer reconquistar o trono do pai e da família. E no final da primeira temporada, quando o Drogo morreu pelas mãos da Mirri Masdu, que queria vingar todo o massacre do povo dela que foi feito pelos Dothrakis, a Daenerys, ela queimou ela viva e um sacrifício de magia que acabou causando no nascimento dos dragões. Aí depois disso tivemos na segunda temporada, quando ela tentou convencer os habitantes de Quart a deixarem ela entrar na cidade, ela fez ameaças sérias do tipo que quando meus dragões estiverem crescidos eu vou queimar as cidades até o fim. Também tivemos na terceira temporada quando ela trapaceou e enganou os mestres de escravos de Unkai e de Astapor para conquistar todo esse exército de Imaculados. Na quarta temporada, após ela descobrir que centenas de crianças escravas foram crucificadas pelos mestres de Meereen, ela mandou também crucificar o mesmo número de mestres em retaliação, o que, como eu até cheguei a apontar esse fato umas semanas atrás, é bastante discutível, porque na mesma temporada nós descobrimos que alguns desses mestres que ela ordenou como a crucificação não tinham nada a ver, com nenhuma ligação com a crucificação das crianças. Nesse caso específico, os próprios conselheiros apontaram que aquilo poderia ser um erro, aquilo não era justiça, aquilo era vingança. E depois disso tivemos mais, na quinta temporada, quando Sam Barristan foi assassinado pelos filhos da Harper, ela mandou executar, ela executou vários mestres de Meereen também com fogo de dragão. Na sexta temporada, ela queimou também todos os líderes do Thrax. E na sétima temporada ocorreu a execução do pai e do irmão do Sam, novamente com fogo de dragão, porque eles se recusaram a dobrar o joelho para ela e se aceitarem como a rainha. Então a Daenerys, sempre tomando a decisão mais violenta, o fogo e o sangue, que é o lema da casa dela, sempre esteve presente tanto na série quanto nos livros desde o início. Mas por que naqueles momentos específicos nós gritávamos Dracarys e falávamos, é isso aí, Daenerys, entra o dedo neles? E por que nesse momento nós ficávamos felizes e aqui especificamente nós todos ficamos horrorizados? Bom, dois motivos. Primeiro, porque a maioria desses seres, dessas pessoas que a Daenerys executava, eram retratados pela série como seres humanos horríveis, né? Mestres de escravo, o que mais a gente precisa dizer? Então, e também pessoas como, por exemplo, o pai do Sam, que era um ser humano horroroso e abusivo. Então a gente achava, não tem problema. Mesmo com todas essas dicas de que em algum momento a Daenerys ela pode atravessar uma linha da qual não terá mais volta. Em segundo lugar, nós também nunca vimos ela fazendo qualquer coisa contra civis ou inocentes. Mesmo que provavelmente algumas pessoas civis e inocentes tenham talvez morrido como consequência das ações dela, a série nunca retratava isso. Então era fácil a gente desviar o olho ou perdoar.
mesmo nos livros, esse arco todo da Daenerys sombria também existe e é bem melhor desenvolvido. No quinto livro, A Dança dos Dragões, há um momento que a Daenerys ela permite que as filhas de um habitante de Meereen sejam torturadas porque eles suspeitam que ele é um ajudante, um aliado dos Filhos da Árpia. Olhando em retrospecto agora, eu até lamento que a série de TV tenha cortado esse momento, porque teria sido mais uma pista para colaborar nessa conclusão do arco da Daenerys. Provavelmente fizeram isso porque não queriam que ela perdesse a simpatia tão rápido. E, infelizmente, isso acabou culminando na controvérsia que ocorreu nesse último episódio. Ok, conclusão. Teoricamente, a Daenerys tomar a decisão que ela tomou e decidir assumir de vez o fogo e o sangue, o lado conquistador e sanguinário dos Targaryens, para mim faz todo sentido. Significa que o episódio foi dramaticamente impactante? Minha resposta é não. Por mais que teoricamente a decisão da Daenerys tenha feito sentido, considerando tudo que viu na série até então, ao mesmo tempo eu acho que o grande problema foi a maneira como isso aconteceu. Eu acho que os roteiristas não conseguiram fazer o como ser convincente, ser crível. Durante o decorrer dessa temporada final, eles fizeram várias coisas para fazer a Daenerys se sentir isolada. O fato de que ela claramente não é querida pelo povo de Westeros, afinal de contas, o povo de Westeros a vê como a filha do Rei Louco, que passou toda a sua vida em um outro continente e que veio para Westeros agora com um exército de bárbaros estrangeiros, no ponto de vista deles. Além disso, ela também perdeu o Jorah, perdeu a Missandei, perdeu uma boa parte do exército dos Imaculados e dos Dothrax, embora muitos tenham aparecido também nesse último episódio, então eu achei que a série também explicou mal o que foi que aconteceu, afinal de contas, quantos foram que a Daenerys perdeu na batalha de Winterfell. Então, a Daenerys está cada vez mais isolada e paranoica. Então, eu gosto de acreditar que o gatilho final tenha sido a morte da Missandei e do dragão, do Rhaegal, fazendo com que agora ela só tenha o Drogon. E também a traição do Varys, né? A traição do Varys, do Tyrion e do Jon Snow ao mesmo tempo. As três pessoas que ela deveria confiar mais, porque o Jon contou para Sansa sobre a verdade sobre sua paternidade, que falou para o Tyrion, que falou para o Varys, que no início desse episódio já estava conspirando para tomar ela do poder. Inclusive, eu até me pergunto se ele chegou a ter tempo de enviar essas cartas para os Lords de Westeros. Se ele chegou a ter tempo, então isso pode render coisa interessante para o Series Finale. Só que eu acho que o grande problema é que no momento específico, embora eu goste de acreditar que ela talvez já tenha tomado a decisão do que iria fazer antes mesmo de marchar para a batalha, o momento específico não me convenceu. Quando o Porto Real finalmente se rende, eles tocam sinos, e mesmo assim a Daenerys decide continuar com o massacre, é brusco demais. Eu acredito que isso vai acontecer nos livros também, né? Como eu disse, os livros também dão várias dicas de que é assim que a história dela vai terminar. Só que eu acho que será muito melhor desenvolvido, e aí eu boto a culpa no fato de que Benioff e Weiss, eles não tinham o caminho bem definido. Pelo fato de que, é claro, os dois últimos livros do George R. R. Martin ainda não estão prontos. Eles falaram que depois da terceira temporada, lá em 2013, eles se encontraram com o George R. R. Martin e ficaram vários dias discutindo qual vai ser o final da história. O Martin falou recentemente, em uma entrevista ao programa 60 Minutes, que o final dos personagens principais da série TV não vai ser muito diferente do final dos personagens nos livros. Então eu acho que o fato de que eles sabem qual é o final, sabem onde a história dos personagens vai terminar, mas não tem a menor ideia de como vai ser o meio, de como vai ser costurar isso, esse foi o grande problema, infelizmente. E naquele momento, do jeito que ficou, eu não fiquei convencido que a Daenerys iria tomar aquela decisão naquelas circunstâncias. A Daenerys ir imediatamente para a Fortaleza Vermelha matar a Cersei depois da redenção faria todo sentido. Eu, particularmente, se dependesse de mim, eu acho que teria sido muito mais interessante, mais trágico, se a Daenerys tivesse tomado aquela decisão
porque o exército dos Lannister se recusa a se render, porque eles querem continuar lutando. E aí, esse momento, a Daenerys faria isso até mesmo um pouco contra sua vontade, porque ela acredita que não há mais nenhuma outra chance daquilo terminar bem. Poderia ter dado certo também? Eu não sei, jamais saberemos. Talvez quando os livros saírem e vamos descobrir como que isso acontece na mente do George R. R. Martin. Eu sei que também possamos acreditar que ela pode ter feito isso porque ela percebeu que o povo de Westeros nunca vai amá-la. Antes disso, mesmo na cena do Jon Snow, em que ele está, por mais que ele a ame e seja aliado dela, a questão do incesto é o que realmente o impede de concretizar o seu amor com ela. E isso, somado com todas as coisas que aconteceram no decorrer da temporada, é a gota d'água final que faz ela dizer que se não vai ser por amor, então vai ser pelo medo. E aí chega o momento dos sinos em que o povo se rende porque está apavorado com o que ela está fazendo. E ela finalmente percebe que se esse povo nunca vai me amar, então eu vou fazer eles serem leais a mim pelo medo. Mas infelizmente eu acho que isso poderia ter sido muito melhor executado. O que é uma pena, porque a direção do Saponik, mais uma vez, está magnífica, assim como todo o resto do elenco. Tivemos cenas visualmente impressionantes e memoráveis, como, por exemplo, temos a grande ironia da Arya Stark, que derrotou os White Walkers e a grande salvadora do universo, agora está completamente impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa, enquanto a Daenerys está massacrando o povo de Porto Real. Inclusive, eu achei acertada a decisão dos outros de fazer a Arya ser o nosso ponto de vista no chão, durante o massacre de Porto Real, assim como também achei muito acertada a decisão de fazer com que depois que a Daenerys decide massacrar o povo, a gente não vê mais ela pelo resto do episódio. Apenas vemos o dragão voando pelos céus de tempos em tempos. Eu acho que isso torna tudo muito mais assustador e horripilante. E da mesma maneira, a gente vai lembrar também que a Arya sempre foi a nossa personagem ponto de vista nas cenas envolvendo o povo, os plebeus. Eu acho que um problema que as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, compartilha com o Senhor dos Anéis é o fato de que a maior parte dos seus personagens são nobres. Então não temos muita chance de ver o ponto de vista do que os plebeus e o povo está achando de tudo isso. E é através da Arya Stark, tanto nos livros quanto na série, que nós vimos o povo sofrendo, sendo escravizado e torturado em Harrenhal, ou quando ela viajou com a Irmandade Sem Bandeiras na terceira temporada, ou naquela cena muito bonita da quarta temporada em que ela e o cão encontram um pai e uma filha que irão morrer logo pelo inverno, e ele imediatamente decide que vai assaltar eles, porque ele acredita que eles não vão sobreviver. Ou na sétima temporada, quando a Arya se encontra com aqueles soldados Lannisters que a recebem bem, não a hostilizam, não a torturam nem nada, são só jovens rapazes que vão ser atraídos por uma guerra que eles não compreendem, por motivos que não compreendem, por causa de seres humanos horríveis que têm mais dinheiro e poder do que eles. Então a decisão aqui de fazer ela ser o nosso ponto de vista principal na batalha, ao invés do Jon, do Tyrion ou do Davos, faz bastante sentido. Tivemos também momentos como a execução do Varys, as mortes do Jaime e da Cersei, que finalmente encontram o seu fim da maneira como nós todos, como a maioria de nós imaginávamos, que seria os dois morrendo juntos. Não teve Valonqar, mas eu sinceramente já fazia um bom tempo que eu tinha desistido da ideia de ter Valonqar na série de TV, já que a profecia nunca foi mencionada, pelo menos na série. E eu sei que teve muita gente que não gostou do desfecho 2. Eu particularmente achei, não foi espetacular, mas eu achei ok. Como eu disse na semana passada, o Jaime tinha finalmente chegado à conclusão, ele rejeitou a sua chance de redenção, percebeu que sempre seria um ser humano horrível, preso a esse relacionamento abusivo e tóxico que ele tem com a Cersei. Então, os dois morrerem juntos, e o mais irônico, soterrados pelo reino que eles tanto fizeram sofrer durante todos esses anos, para mim foi eficiente. Inclusive, atuações belíssimas do elenco do Peter Dinklage, do Nicolás Costa-Waldau, da Lina Headey, da Maisie Williams e da Emilia Clarke.
Eu sei que todos nós concordamos que a Emilia Clarke é limitada comparado com o resto do elenco da série, tanto ela quanto o Kit Harington, mas nessa temporada eu acho que está sendo a melhor temporada dela no quesito atuação. Eu acho que ela retrata muito bem toda a carga dramática que a personagem está sentindo nesse momento. Tivemos Clegane Bowl, que foi bem legal, embora visualmente tenha parecido um nível de videogame. Eu lembrei imediatamente do jogo do Senhor dos Anéis Retorno do Rei para a PlayStation 2 na fase do Sam e do Frodo em Hogs Gilead, em que eles têm que subir uma torre, uma escada toda quebrada, enquanto o caos ocorre ao redor deles e tem até a criatura alada voando pelas janelas. Eu achei que foi quase idêntico isso. Mas pelo menos visualmente foi espetacular. O plano do cão do montanha lutando pela escada enquanto o dragão está voando por cima deles, meu Deus, é maravilhoso. E assim encerramos o episódio com dúvidas sobre o que vai acontecer no series finale. O episódio final terá apenas 80 minutos para eles resolverem todas as pontas soltas, ou seja, complicado. E é claro, eu ficarei muito decepcionado se esse arco todo da Daenerys vilã for concebido apenas para fazer o Jon Snow ser o herói, matá-la e virar o novo rei. Eu não quero que isso aconteça. Eu acredito que a Daenerys não vai chegar viva ao final do último episódio. Tyrion, Jon e Davos não vão deixar ela no trono depois da monstruosidade que ela fez. George R. R. Martin disse uma vez que o final dos livros será agridoce, e os produtores também falaram a mesma coisa, e ele citou o final do Retorno do Rei como exemplo. Se o que aconteceu aqui na série também acontecer nos livros, eu vou entender a parte amarga desse final, mas eu ainda não consegui entender cadê a parte doce desse desfecho. Enfim, um abraço e boa semana a todos.